Saudações, povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo, Chelsea em semana de competição europeia, terceira rodada da Conference League, os Blues que estão lá no topo da tabela, liderando a classificação geral momentaneamente após duas rodadas, dois jogos que venceu muito bem. Noah, Armênia, vamos contar história, vamos registrar. Chelsea, mais uma vez na Europa, não adianta reclamar, é o que tem para essa temporada, mas na próxima e na outra, em breve o Chelsea volta para o seu lugar, que é a UEFA Champions League. É pré-jogo, Chelsea e FC Noah da Armênia, Noah é Noé, UEFA Conference League 2024-2025, terceira rodada, jogão em Stamford Bridge nesta quinta-feira, 7 de novembro, 17 horas horário de Brasília, 20 horas no horário do Reino Unido, transmissão na Cazé TV, então aí mais uma vez no YouTube, na detentora de direito, para ninguém ficar sem a partida, sem ninguém ter aquela desculpa de que não vai poder assistir o jogo do Chelsea. Se não puder ao vivo, vai ter o jogo depois lá disponível on demand para sempre, para assistir a hora que quer. Quem quiser assistir Chelsea Ghent e Chelsea Panathinaikos, ainda está lá disponível na playlist de transmissões ao vivo. Então, só que agora o papo é Chelsea e Noah. Alguém aí já assistiu algum time da Armênia jogar? Já viu o Noah jogar? Já viu o Piunik jogar? Conhece algum grande craque da Armênia? Música da Armênia? Chega mais, vamos resenhar, vamos contar, registrar algumas histórias aqui. Chelsea e Noah. Chelsea na Europa no meio da semana. Já vou registrar aqui. Chegou, olha aí, o KF e o Henderson já apareceram por aqui. Valeu demais. Nesse início, eu quero pedir aquela moral, né? Nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Então, mais de 470 vídeos, gigantes do Chelsea, treinadores blues. Vou falar de uma agora, que é uma data importante, data de falecimento. Um grande treinador blue, lá do início dos anos 90. Tem lendas do Chelsea, também hoje foi anunciado o falecimento de John Dempsey, uma lenda dos blues, um cara que fez parte do time que ganhou a Copa da Inglaterra, a primeira dos Blues em 1970. Vamos falar dele aqui. O Chelsea, no seu site oficial, postou uma homenagem, um comunicado lá, e vamos resenhar sobre isso. Tem Chelsea Fan BH também no Spotify, Amazon Music. O cardápio é vasto, áudio, texto, vídeo, e vamos resenhar. Olha aí, o Diamantino acabou de chegar aqui na nossa resenha. Vamos lá, espalhe a resenha, tragam os blues e vamos falar de Chelsea. Hoje teve uma notícia legal sobre Chelsea e o Noah, porque o Maresca já anunciou, né, e não é novidade, o elenco reduzido. Ele disse que na coletiva de imprensa dele, e vai mudar mais uma vez o time, que tem jogado muito bem, está liderando aí a UEFA Conference League. Logo mais vamos dar a classificação geral, os jogos da rodada e tudo. E tem uma turma aí, 2 jogadores, e vão estar disponíveis, selecionados para o jogo. E já fizeram parte de outras listas em jogos do Chelsea, também na Conference League, na Copa da Liga Inglesa. Competição que o Chelsea já está fora, né? Foi eliminado pelo Newcastle. Que então o Maresca confirmou que a dupla da base, o Tariq George, já é um nome bem carimbado nas listas aí, e o Sam Sakir estarão, né,
provavelmente eles estarão ali no elenco para o confronto desta quinta noite no Stamford Bridge, tarde, né? Meio da tarde aqui no Brasil. Aí tá aqui no site dos Blues que a dupla é apenas dois dos talentos promissores que progrediram em nossa academia, né? Na academia do Chelsea, e na esperança de seguir passos de jogadores como Covey e Reece James. O Levi Covey, ele não vai jogar a Conference League, né? Não, provavelmente não estará, porque é um titular da Premier League. Mas o Reece James, eu acho que vai jogar sim. Então, como Covey e James se estabeleceram como titulares regulares do time principal do Chelsea. Então, o Maresca vai selecionar o Haksaki e o Tyreek George para esse jogo contra o Noah. George jogou pelos comandados de Maresca, né, pelo Chelsea, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, antes de fazer a sua estreia profissional, né, valendo contra o Servette nos playoffs da Conference League. Ele tem 18 anos, foi utilizado, saiu do banco 4 vezes, e o Haksagi espera seguir o exemplo do companheiro e fazer sua estreia profissional pelo time dos Blues em breve. Ele ficou no banco, ainda não foi utilizado, inclusive estava no jogo contra o Panathinaikos. É o Enzo Maresca mostrando aí caras novas, né, contra o time do Noah. Teve a conferência de imprensa e o Maresca atualizou uma turma aqui, uma galera que vai jogar, e falou sobre Cole Palmer e Jadon Sancho. O Palmer saiu sentindo o dores contra o Manchester United e o Jadon Sancho está doente, por isso que ficou fora aí, já não podia jogar contra o Manchester United, né? Mas não vai estar contra o Noah em Stamford Bridge nessa quinta-feira, então aí um desfalque é o Jadon Sancho. O Palmer, o Lavia e o Fofana não estão inscritos nessa primeira fase, então quando o Chelsea avançar para a partir das oitavas, seguramente serão inscritos, principalmente o Cole Palmer, né? Então o Maresca atualiza Palmer e Sancho sobre a forma física. Enzo Maresca disse que espera ter Cole Palmer e Jadon Sancho disponível para o jogo de domingo, derby, né, contra o Arsenal, mas confirmou que a dupla ficará de fora do confronto da Conference League contra o Noah. O Palmer não está inscrito, né? Correto, na fase de Liga da Conferência. O Maresca confirmou na conferência de imprensa que o jogador da seleção da Inglaterra está sendo observado, né, para ele ser utilizado no derby contra o Arsenal após sofrer uma pancada contra o Manchester United. O Sancho também está fora, não vai jogar na Conference League. Ele não jogou contra o Panathinaikos, né? Acho que não. E como ele não podia jogar contra o United no último domingo, o Maresca confirmou que, assim como o Cole, espera o retorno do Jadon Sancho no domingo contra o Arsenal. Eu acho que está fazendo certo e o Sancho seguramente estará sim. O Cole Palmer não treinou, né? Não teve a sessão de treino da quarta-feira. Então, se o jogo contra o Arsenal fosse de amanhã, ele estaria fora, né? Mas ainda bem que é o Noah pela Conference League. E o Maresca disse que espera ter nosso craque, a alma do nosso time, né? O cara que faz a gente querer assistir os jogos do Chelsea para ver as exibições e está entregando sempre um bom futebol, que volte contra o domingo. O restante do elenco disponível, exceto os três, né? Palmer já foi avisado aqui, junto com o Lavia e o Fofana, não estão inscritos. De resto, o Maresca tem todo mundo para jogar contra o Noé da Armênia, da cidade de Yerevan. Alguém aí sabe sobre o nosso adversário? Futebol Clube Noah, clube da cidade de Yerevan, capital da Armênia. É um clube novo, apenas 7 anos de profissionalismo, fundado em 2017. Não tinha, né, esse nome quando existiu, quando foi fundado, né? Ele se chamava Futebol Clube Artsak. Estreou
profissionalmente numa partida contra o time do Urartu, todos da Liga da Armênia. Primeiro jogo por uma liga profissional aconteceu em 2018, foi na segunda divisão da Armênia, e eles finalizaram a liga na segunda posição, garantindo assim o acesso para a elite da Premier League da Armênia. Olha só, primeira divisão, né, a primeira temporada na primeira divisão do país, os caras já finalizaram a liga na 8ª posição. O FC Noa, nosso adversário do domingo. O clube foi renomeado com o nome que tem agora, então, Futebol Clube Noa, no ano de 2019, e na temporada 19-20 disputou a final da Copa da Armênia e foi campeão. Olha aí, tem um título campeão da Copa da Armênia. Entre 17 e 19, né, entre 2017 e 2019, foi Artsak, agora é o Noa, o Futebol Clube Noa. Em seu escudo, identificado com a inscrição Yerevan Armenia Futebol Clube Noa, que traduzindo é Noé. 7 anos de profissionalismo. Disputou sua primeira competição europeia na temporada 2020-2021. Né, foram os playoffs da UEFA Europa League. Olha só, apenas uma partida acabou sendo eliminado. Derrota por 4-1 fora de casa para o Kairat do Cazaquistão. O Chelsea, que nas próximas rodadas aí vai ao Cazaquistão, tem aí o time do Astana, né, da capital do Cazaquistão, pelo caminho. Então o Kairat do Cazaquistão eliminou o Noa da competição, goleou os armênios por 4-1 no playoff da UEFA Europa League de 2020-2021. No time adversário, olha só a curiosidade, né? No time do Kairat estava no ataque um jogador brasileiro muito conhecido, né? Wagner Love. Ele até fez um gol, ele foi autor de um gol na goleada que eliminou o Noa da competição europeia. Então, olha aí, o Wagner Love já passou pelo caminho do Noa. O Noa que tem histórico de muitos jogadores brasileiros, inclusive na parte de destaques aqui eu separei alguns que vamos contar algumas curiosidades, uns números. Tem uns que são titularíssimos e os veremos contra o Chelsea, né, possivelmente na quinta-feira em Stamford Bridge. O time armênio esteve na primeira edição da UEFA Conference League, na temporada 2021-22, vencida pelo West Ham. Foram apenas 2 jogos na fase de playoffs, que corresponde à primeira eliminatória, né, aquele início dos playoffs, né? E eles acabaram também sendo eliminados da competição pela equipe do KUPS, ou KUPS, da Finlândia. Foram eliminados por 2 partidas. No primeiro jogo em seu estádio, em Yerevan, venceram por 1-0. E o segundo jogo não resistiram e foram goleados por 5-0. KUPS da Finlândia, o KUPS da Finlândia, no agregado de 5-1. Perderam o primeiro jogo de 1-0 e em casa golearam por 5-0 e foram eliminados. O time armênio tinha em seu time titular o jogador brasileiro Jefferson Formigão, que é um cara que nasceu em São Paulo, né, na capital, base do Campo Grande do Rio de Janeiro, e ainda com passagens por equipes conhecidas da Itália, como a Salernitana, o Perugia, o Venezia e também o Vicenza. Teve passagens, fez carreira no futebol português até chegar no time do KUPS lá da Finlândia. 2 temporadas no Noa, no time da Armênia, aliás. 2 temporadas no Noa, 20-21, fez 6 jogos, e na temporada 21-22 entrou em campo 15 vezes e marcou 1 gol. Então é o histórico do nosso adversário, parte do histórico do nosso adversário dessa quinta-feira em Stamford Bridge, por competições europeias, né? Após 2 temporadas fora de competições europeias, os armênios retornaram para esse torneio de terceiro nível, né, na hierarquia da UEFA, e tiveram
que jogar muita bola, foram muitos compromissos até conseguirem atingir a fase de liga. O Noah passou por todas as fases de playoffs, a primeira, segunda, terceira eliminatória e o playoff final, 8 partidas, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 6. Então, olha só, 2 jogos contra o Skandia da Macedônia do Norte. Em casa venceu por 2-0 e fora de casa também conseguiu uma vitória por 2-1. No segundo rodada eliminatória, mais 2 jogos contra o Sliema Wanderers de Malta. Sliema Wanderers de Malta. Primeiro jogo em casa, uma super goleada, 7-0. Fora de casa, um empate em 0-0. Na terceira eliminatória, aí já pegou um adversário bem qualificado. O Chelsea pegou uma equipe grega já na fase de liga na segunda rodada e venceu por 4-1. O Noah também teve o seu adversário grego, só que na terceira rodada eliminatória, 2 jogos contra o AEK, um rival do Panathinaikos, né? AEK, Panathinaikos e o Olympiacos são os 3 times da capital grega, Atenas. Em casa, o Noah venceu por 3-1. Na volta, segurou a vantagem, foi derrotado por 1-0 e avançou ao playoff final, no placar agregado por 3-1. Na última fase, para definitivamente disputar a competição plena, para entrar na fase de grupo, de liga, né, que tem os 36 equipes, para tentar seguir até o Wrocław na Polônia, 2 jogos contra o Huzumberok da Eslováquia. Playoff final, 2 jogos, 3-0, venceu em casa, e na Eslováquia, derrota por 3-1, placar agregado, 4-1, e aí os eslovacos ficaram fora, e o nosso adversário nessa terceira rodada da UEFA Conference League avançou para a fase de grupos, e não grupos, liga, né, é o uso do cachimbo que faz a boca ficar torta, né, isso é o ditado popular, e o Noah foi definido como um dos 6 adversários do Chelsea Football Club na UEFA Conference League da temporada 2024-2025. Phil Palmieri estava aí, Deusimar, locutor, chegou aí, salve, olha, falando aqui, olha nós aqui, Deusimar, lá da Chelsea My Pride, né? Legal, seja bem-vindo. E legal as suas postagens, suas ilustrações estão muito boas. Sigam lá o Chelsea My Pride do Deusimar. E sigam também o Deusimar Locutor aqui, ó, pra gente dar essa resenhada. Alguém que tenha curiosidade, que é apaixonado por futebol, tem que ser um verdadeiramente louco, né? Fora para observar essas ligas menores. Já deu uma olhada, depois que ficou sabendo que o Chelsea ia enfrentar um time lá da Armênia, o Noah, que, como é a liga, como é o campeonato da Armênia, a ID Bank Premier League da Armênia, 11 equipes apenas disputam a competição. O campeão tem a qualificação, né? Tem direito a parar a primeira eliminatória da UEFA Champions League, então tem que ser campeão do país e ralar muito para chegar até a fase plena, a temporada plena da principal torneio de clubes do futebol europeu. O vice-campeão ganha o direito de disputar a primeira pré-eliminatória da Conference League. Foi o que aconteceu aí com o nosso adversário. Na classificação da Liga da Armênia, a ID Bank Premier League, o Noah é o 4º colocado com 22 pontos, né? 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 26 gols, é um time que marca muito gol, mas o Chelsea é um time de outro nível, né? E tomou 7, marcou os 26 gols e tomou 7, hein? Olha. O líder é o Pionic, 28 pontos, 6 a mais do que nosso adversário, 12 jogos,
Olha, tem 2 jogos a mais. 9 vitórias, um empate e uma derrota. A cada rodada da ID Bank Premier League, a liga na primeira divisão da Armênia, o campeonato armênio, uma equipe fica de folga, porque são 11 equipes na primeira divisão, né, cada rodada com 5 jogos. Então, uma equipe folga. O Noah é o 4º colocado de momento. O Wanderson chegou, salve, salve. Haja balão pro Incuncura encher amanhã. Olha, eu tô achando que o Chelsea amanhã, meu palpite, eu vou sem medo. No mínimo, eu acho que vai ser uns 4-0, tá? Mesmo com o time aqui, ó, acostumado a fazer muitos gols, tem um atacante brasileiro, que eu vou falar aqui agora, é um cara que nessa temporada marcou já muitos gols. E eu tô apostando que a zaga de amanhã vai ser bem forte, né? Apesar não vai ter Covil, não vai ter o Fofana não, porque ele não está inscrito, né? Não vai ter o Covil, então devemos contar ali novamente com o Tozin, né, na zaga. Vai ter um time bem forte, o elenco do Chelsea tá rodando muito. Eu imagino, pelo ataque, vai ter Nkunku, beleza, eu acho que vai ter Pedro Neto ali, vamos ter João Félix, vamos ver a turma toda. Vamos ter Enzo Fernandes, eu imagino, no meio campo ali. Eu imagino que o Chelsea vença bem o jogo pelo placar ali de uns 4-0. Esse é o meu palpite. Dá seu palpite aí, Deus. E sobre o país, a terra do nosso adversário, será que alguém já teve essa curiosidade para saber? Curiosidade sobre aquele país? A Armênia. Oficialmente, né, República da Armênia. Ex-República Soviética, é uma daqueles, quando separou, houve a separação da União Soviética, vários países se formaram e a República da Armênia foi criada. Região do Cáucaso é um país que tem uma parte na Ásia e outra na Europa, por isso o Noah disputa a UEFA Conference League. Yerevan é sua capital, uma população do país de aproximadamente 2.800.000 pessoas, é um país pequeno. A população da capital Yerevan, pouco mais de 1.100.000 habitantes. Faz fronteira com a Turquia, com a Geórgia, com o Azerbaijão e com o Irã. Era a menor das repúblicas da União Soviética. Lá, em termos de religião, né, é Estado laico, predominância, maioria cristã. E dizem, né, reza a lenda, que no território da Armênia foi onde, né, era onde se localizava o Jardim do Éden. Olha aí, que grandes curiosidades sobre o país, né, do nosso adversário no futebol nesta quinta-feira. Na Armênia, parte do território, né, em parte do território da Armênia, porque também o Monte Ararat, que é um local onde dizem também, na época do grande dilúvio, é onde encalhou, né, ficou encalhada a Arca de Noé. Então, em parte do território que está na Armênia e na Turquia, localiza-se o Monte Ararat, local onde supostamente a Arca de Noé teria encalhado durante o grande dilúvio. Aí, grandes histórias sobre o território da Armênia. Os adversários de Noah e Chelsea na Conference League, até o momento, o Noah venceu o Mladá Boleslav da República Tcheca por 2-0 na primeira rodada, enquanto todos se lembram, o Chelsea venceu o Ghent. Na segunda rodada, o Noah acabou sendo derrotado fora de casa em Viena pelo Rapid Viena e o Chelsea foi até a Grécia e venceu o Panathinaikos. Noah e Chelsea vão se enfrentar na terceira rodada. O Noah tem na quarta rodada o Vikingur da Islândia,
Na quinta rodada, o Apoel do Chipre, em casa. E na sexta rodada, o Baka Topola da Sérvia, fora de casa. O Chelsea vai ter pela frente, na quarta rodada, o Heidenheim da Alemanha. Não se iludam com esta equipe alemã. É uma das emergentes. É um time que deu trabalho para os grandes alemães na temporada passada. Aí o Heidenheim na quarta rodada. Na quinta rodada, o Chelsea vai viajar muito, vai para longe, vai para o Cazaquistão enfrentar o Astana. Aí mais histórias, muita história a ser contada. O último jogo dos Blues em casa, esse sim eu considero ser o adversário mais fraco. Até mesmo, eu acredito que o Chelsea vai ter facilidade. Contra o Noah, que é um time desconhecido, mas já viu aqui que contra os adversários costumeiros que ele costuma enfrentar, tem feito muitos gols. Mas na sexta rodada o Chelsea vai enfrentar o irlandês Shamrock Rovers. Eu acho que esse sim é o time mais fraco do torneio, dos 6. Eu achava que o Panathinaikos era o mais difícil e o Chelsea fez o que fez o 4. Fez o 4-1. Então o Noah, Lada Boleslav, Rapid Viena, Chelsea, Viking Reykjavik, Apoel e Baka Topola. O Chelsea de Gent, Panathinaikos, Heidenheim, Astana e também o Shamrock Rovers. É o Chelsea na UEFA Conference League 2024-2025. UEFA Conference League está aqui, ó. O escudão. Temporada passada mudou para essa temporada 24-25 o emblema. Terceiro nível de futebol pela Europa, UEFA Conference League, é o Chelsea Football Club. Vamos deixar aqui para a galera vir, para ficar bem registrado. Olha aí, o Chelsea My Pride e o Deusmar, assim, agora chegou muito bem. Se quiser chegar aí, ó, Deusmar, só dá o toque, só dá o aviso. Vamos ver como está a classificação geral da UEFA Conference League após 2 rodadas? Vamos ver aí, a gente já fala dos jogos também. A classificação é a seguinte após 2 rodadas. Todo mundo sabe como é que funciona, né? Como é que é a definição da classificação da UEFA Conference League, da Europa League, né? Também, e da Champions League. São 36 equipes. Só que na Champions League e na UEFA Europa League, 8 jogos, né? 6 grupos de 6. Não é 6 grupos de 6, foram 6 potes de 6, né? Na UEFA Conference League foram 6 potes com 6 equipes cada, formando 36. E cada equipe 6 jogos. O Champions League e o UEFA Europa League, os times farão 8 partidas. Tranquilo. No final de semana tô dentro no pré-jogo da PL. Show, beleza, tranquilo. Chelsea My Pride, sigam aí o Chelsea My Pride e o Deusmar locutor. Então vamos aqui. Os 8 primeiros estariam neste momento, né? Ninguém se classifica com 2 rodadas e nem eliminado, né? Os 8 primeiros: Chelsea, 2 jogos, 2 vitórias, 8 gols marcados, 3 gols sofridos, 6 pontos. Então, Chelsea, Fiorentina, Legia Varsóvia, Lugano da Suíça, Legia Varsóvia da Polônia, Vitória de Setúbal de Portugal, o Hearts of Midlothian da Escócia, time de Edimburgo, o Jagiellonia Bialystok e o Rapid Viena, que venceu o Noah na segunda rodada. São os 8 primeiros. Do 9º ao 24º, que serão as equipes que vão disputar uma repescagem. Heidenheim é o 9º, Shamrock Rovers, olha aí os dois adversários do Chelsea. Heidenheim é o primeiro. Os 2 próximos adversários
do Chelsea em Stamford Bridge. Não, Heidenheim é fora. O Chelsea, após o Noah, os 2 próximos jogos na UEFA Conference League serão fora de casa. Então, Heidenheim, Shamrock Rovers, Borac, Omonia, o The New Saints do país de Gales, Ghent, Viking, Reykjavik, o Celje, Pafos, Olimpia Ljubljana, o Noah está classificado aqui momentaneamente para os playoffs, na 19ª posição, o Helsinki da Finlândia, o 20º, Molde da Noruega, o 21º, 22º é o Cercle Brugge, o Astana, olha aí, os adversários dos Blues, todos na fase de classificação para repescagem. O último, 24º, é o Djurgården da Suécia. Do 25º ao 36º são as equipes que serão descartadas, eliminadas da competição. Então, o LASK, Copenhagen, Real Betis, Apoel, Panathinaikos, Dinamo Minsk, Lada Boleslav, Baka Topola, Istambul Basaksehir, Petroclub, Sangalan e o Larne. Do 25º ao 36º, um adversário Blue, no momento, fora, sendo eliminado da UEFA Conference League, que é a equipe do Panathinaikos. Vamos aos jogos anteriores, né, e posições da Genoa e Chelsea nas suas ligas nacionais. Olha só, para se ter uma ideia. O Noah, no dia 1º de novembro, em casa, venceu o Urartu por 2-1 na Premier League da Armênia, rodada 14 já. E no dia 13 de novembro, o Chelsea fez o grande jogo contra o Manchester United. Manchester United 1, Chelsea 1, pela 10ª rodada da Premier League. O Noah, quarto colocado na ID Bank Premier League, né, a Premier League da Armênia, e o Chelsea também quarto colocado na Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês. Jogos dos times na primeira e na segunda rodada foram o seguinte: o Chelsea venceu o Ghent por 4-2 no dia 3 de outubro em Stamford Bridge, e o Noah venceu o Lada Boleslav da República Tcheca por 2-0. Vamos ver aqui, lá na primeira rodada, o Chelsea venceu o Ghent por 4-2. Vamos ver quem o Maresca utilizou inicialmente. 3 de outubro de 2024, o jogo foi à tarde, também transmitido pela Casé TV. Daniel Larger foi o árbitro alemão. 4-2 para o Chelsea, gols de Renato Veiga aos 12 minutos, Pedro Neto aos 46, Nkunku aos 63 e Kenan Dewsbury Hall aos 70. O Watanabe e o Gandelman diminuíram para o Ghent aos 50 e aos 90 minutos. O Chelsea de Jorgensen, Dizazia, Darabioio, Badiachile e o Renato Veiga, Dewsbury Hall, Casadei, Christopher Nkunku, Pedro Neto, Mikhailo Mudryk e o João Félix. Entraram no jogo ainda o Mark Gill e o Tyreek Jod. Tyreek Jod, mais uma vez, será relacionado para a partida desta quinta-feira. O Ghent de Dave Hoff, Fadiga, Watanabe e o Stefan Mitrovic. Torunariga foi um defensor nigeriano. Jordan Torunariga, Art Brown, Hugo Gambo, Ito, né, Atsuki Ito, meio atacante japonês, o Delord, o André Gudjohnsen, filho do ex-atacante dos Blues, o Edu Gudjohnsen, e o Frank Surdes. Entrou ainda o português Thiago Araújo, o Gandelman, né, israelense, Omri Gandelman, que marcou o gol no final da partida, o Samois, o Steve Coombs e o Max G. Enzo Maresca venceu o treinador Walter Franklin, Itália contra a Bélgica aqui, e o Chelsea venceu por 4-2 no dia 3 de novembro. Foi a primeira rodada. Já o Noah, a equipe da Armênia, no dia 3, cadê Chelsea e
Noah. O Noah tem o Chelsea e vai ter e teve o Rapid Viena. No jogo da segunda rodada contra o Rapid Viena, derrota por 1-0 em Viena, na Áustria. Gol de Dion Beio. Olha só. O Rapid marcou o gol aos 31 minutos. Hidel, Bola, Ruxial, Servetovic, Auer, Gui, Sangaré, Seidu, Bélio, Burgstala e Christoph Lang. O Noah de Kankarevich, Brian Mendonça, Gonçalo Silva, português e argentino aqui. O Gudmundo Torarinsson, olha aí, finlandês. O Muradian, Sangaré, Omar, Etek, Matheus Ayaz é o atacante brasileiro, titularíssimo do time. Helder Ferreira, português. E o Virgil Pinson, atacante francês. O Noah na segunda rodada. Na primeira rodada da Conference League, vou rodar aqui o resultado da equipe da Armênia nos jogos quando eles jogaram pela Conference League. UEFA Conference League no primeira rodada, nos playoffs foi contra o Ruzum Berok e no dia 3/10 venceram o Lada Boleslav por 2-0 em casa, gols do brasileiro Matheus Ayaz e do Virgil Pinson, o francês. Jogo no Vazen Sarjan Republican Stadium em Yerevan, na Armênia. O Noah de Kankarevich, Mendonça Silva e o Torarinsson, Muradian, Sangaré e o Omar, Etek, Matheus Ayaz, brasileiro, camisa número 9, marcou o gol aos 58 minutos, Helder Ferreira e o Virgil Pinson. O Boleslav, só com 10 atletas na República Tcheca e um da Eslováquia, em campo com Tarmal Kralik, que é o eslovaco, Donat, Suk, Vidra, Kotska, Funek, Langhame, Ladra, Mazek e o Kuzey. Entraram ainda pela equipe armena o Avanesian, o Manvelian, Gregório e o Pedrosian, além do albanês Herald Sinari. Treinador é o português Rui Mota. Na equipe do Boleslav, o treinador é o sueco Andreas Branston. Entraram ainda pela equipe da República Tcheca Krau, Sakala, Matejovski, Marecek e o Istranki. Foram os jogos da primeira e na segunda rodada de Chelsea e de Noah. O Chelsea venceu na segunda rodada o Panathinaikos por 4-1. O Noah parou, parou no Rapid de Viena. Olha aí, o Gonça tá aqui, o senhor Constantino também passou pela resenha. Os resultados, os jogos da rodada 2 da UEFA Conference League foram os seguintes: os jogos do dia 24 de outubro. Baka Topola 0, Legia Varsóvia 3, The New Saints do país de Gales 2, Astana do Cazaquistão, adversário Blue 0, Lada Boleslav 0, Lugano da Suíça 1, Helsinki 1, Dinamo Minsk 0, Real Betis 1, Copenhagen 1, olha aí, jogo de grandes aqui conhecidos do futebol europeu. Pafos 0, Heidenheim 1, olha aí, ó, o próximo adversário dos Blues aí na Conference League, venceu fora de casa o Pafos. Olimpia Ljubljana 2, o Lask 0, Hearts 2, Omonia 0, Larne 1, Shamrock Rovers 4, Shamrock, futuro adversário dos Blues, na última rodada, jogo em Stamford Bridge. Jagiellonia Bialystok 2, Petroclub 0, Apoel 0, Borac 1. Rapid Viena 1, Noah 0, CLE, o Celje da Liga da Eslovênia,
venceu. Puxa, cadê o Celi? Sumiu aqui. Celi 5, Istambul Basaksehir 1. Djurgården 1, Vitória de Setúbal 2. O Chelsea venceu fora de casa o Panathinaikos por 4-1. O Ghent, adversário dos Blues, derrotado fora de casa na primeira rodada, em casa recebeu o Molde da Noruega e venceu por 2-1. Sangallan 2, Fiorentina 4. Fica de olho, olha aí, Fiorentina é um potencial candidato à final da UEFA Conference League, hein? Olha aí, vamos ficar de olho nesses italianos que já perderam 2 finais de UEFA Conference League. Vikingur Reykjavik 3, Cercle Brugge da Bélgica 1, Lugano 3, Lugano da Suíça, Helsinki 0. Petroclube 1, Pafos 4, esses resultados da primeira rodada. Na primeira rodada também, o Shamrock, adversário dos Blues, empatou em 1-1 com o Apoel. O Borac empatou com o Panathinaikos, que o Chelsea venceu depois. A Fiorentina venceu o Danil Saints por 2-0. O Lask empatou com o Djurgården 2-0. O Chelsea tinha vencido o Ghent por 4-2. Copenhague 1, Jagiellonia Bialystok 2. Omonia 4, Vikingur Reykjavik 0. Heidenheim 2, Olímpia 1. Heidenheim venceu as duas, é o vice-líder, né? Legia Varsóvia 1, Real Betis 0, Molde 3, Larne 0. Na terceira rodada, o Chelsea tem o Noah, o Ghent em casa vai receber o Omonia, o Shamrock Rovers vai jogar em casa contra o Danil Saints, aqui é a Irlanda contra País de Gales. O Astana vai até o Chipre enfrentar o Pafos, e o Heidenheim, nosso último adversário aqui, cadê o Heidenheim? Em casa vai receber o Chelsea. O jogo vai ser cedo, às 14h45, a Alemanha, então vai ter jogo muito bom. Isso é UEFA Conference League, jogos da rodada 2 e da rodada 3, e os adversários os nossos adversários e os teus na quarta rodada, né? Então, Chelsea contra o Noah da Armênia. Olha o Zanduk. Destaques. No time dos Blues, Pedro Neto tem aproveitado bastante os minutos quando o Enzo Maresca lhe dá. O Christopher Nkunku, que na Premier League tem pouco espaço pelas boas apresentações e pelos gols que tem feito o Nicholas Jackson. E o Enzo Fernandes, que acabou perdendo espaço para o Romeu Lavia na Premier League, mas que em breve é bem capaz de recuperar. Mas com o elenco reduzido, todo mundo vai jogar pra caramba. Eu imagino que os três farão parte do time titular do Chelsea na UEFA Conference League, quinta-feira, 7 de novembro, contra o Noah da Armênia. Pedro Neto pelas pontas, servindo bola, e vai ser um potencial ali, perigo para o adversário. O português está entregando muito, e vamos ver se o João Félix também vai receber importantes minutos, né? Ele que foi um destaque máximo contra a equipe do Panathinaikos. Então, nos Blues, vamos observar o Pedro Neto, o Nkunku e o Enzo Fernandes ali, que seguramente terá uma vaga no meio-campo, né? Junto com o Dewsbury Hall, que sempre entra, né? Palmer, Lave e Fofana fora, não estão inscritos, e o Maresca disse na coletiva de imprensa que o Jadon Sancho ele não vai jogar porque está doente. Salve para o Jonathan Pereira, Blue, lá de Pernambuco, tá aí, dando o seu boa noite, Blue. O que você acha da insistência no Sanches na baliza do Chelsea? Eu acho, Jonathan, o que todo torcedor dos Blues acha também. Eu acho uma teimosia do nosso treinador Enzo Maresca. Se em todas as outras posições a gente entende esse rodízio dele, eu não confio. É um goleiro, o Robert Sanches é um goleiro nota 6. É um goleiro médio.
e ele deixa o time em risco sempre. Então, desde que surgiu a notícia de que ele seria contratado, eu sempre cito uma matéria que teve no The Athletic, colocando assim ponto por ponto o Robert Sanchez, como ele perdeu a posição e tudo. Não é goleiro para o Chelsea. E o Chelsea precisa rapidamente, ou no mês de... Não vai acontecer com o Maresca, mas no mês de janeiro traria o Dodge Petrovic de volta, porque o Felipe Jorgensen ele precisa de sequência. Mas se não tiver um setor defensivo para proteger, não vai adiantar. O Felipe Jorgensen precisa de proteção e entregaria um melhor futebol do que o Robert Sanchez. Já o Sanchez, nem com toda a proteção da zaga, ele acaba se equivocando e pondo a equipe em risco. Não é goleiro para o Chelsea. E eu acho que essa insistência dos Maresca com o Sanchez na baliza, para mim, beira até a teimosia. Mas uma hora ele vai se convencer de que essa decisão dele está muito errada, né? Na equipe do Noah, a equipe amena, voltando aqui à parte dos destaques, depois de responder o Jonathan Pereira aqui, Blue lá de Pernambuco, separei 4 jogadores brasileiros e um dele é grande destaque, né? O Noah tem um goleiro brasileiro, tem um lateral esquerdo, um zagueiro e um atacante. Então tem 3 brasileiros no setor de defesa. O goleiro não é o titular, mas o atacante é o titularíssimo. Então, 4 destaques brasileiros na equipe da Armênia é o Arthur Goneslian, usa a camisa 29, goleirão, é base do Grêmio, está na sua primeira temporada na Liga da Armênia, é um goleiro reserva. Não observei, não sei se o treinador armênio português faz rodízio lá, mas pelo menos nos times, nos jogos anteriores do Novo Futebol Clube, o goleiro titular tem sido o Ognen Kankarevic, de 35 anos, né? Então, no time do Noah, Arthur Corelian, 20 anos. Outro destaque, cara da base do Grêmio, primeira temporada dele no time. O segundo é um lateral esquerdo, é o Marcos Pedro. Ele usa a camisa número 6. O Marcos Pedro é um cara novo, tem 22 anos. Base do Fluminense. Base do Fluminense do Rio de Janeiro. Tem passagens pelo Volta Redonda, pelo Londrina e pela Tombense de Minas Gerais. É a primeira temporada dele no time da Armênia. 4 jogos e marcou um gol já nessa temporada. Então, jogou, tem minutos. O zagueiro Pablo Santos fez carreira com uma longa passagem pelo Paysandu. O Pablo Santos aqui, ó. Cadê? Zagueiro, Pablo Santos. Zagueiro. É veterano já, usa a camisa 28, tem 32 anos, tá? Ele, ó, entre 2012 e 2017 foi do time profissional do Paysandu. Então, andou por Portugal no Marítimo e no Braga, teve na Rússia emprestado no Rubin Kazan, passagem pela Turquia, voltou para Portugal, Arábia Saudita, e está em sua segunda temporada no Noah da Armênia. Segunda temporada em 2024-2025 ele fez 11 jogos e na temporada 23-24 não, 24, 20, essa temporada atual 24, 25, 11 jogos. Na temporada anterior, 23, 24, 6 partidas e marcou 2 gols. Então, é um cara que jogou pouco na temporada passada, mas na atual tá aí atuando muito. Provavelmente o veremos, será que o veremos contra o Chelsea em Stamford Bridge. E agora o destaque máximo, esse sim é um titular do time do Noah, é o Matheus Ayas, atacante, camisa número 9. O Matheus tem 27 anos. Tá aqui a ficha dele, Palmares Paulista, lá de Palmares Paulista, olha só. Primeira temporada dele no Noah,
19 jogos na temporada e marcou 7 gols. Né? Ele que na temporada passada estava no Moreirense de Portugal, onde fez 19 jogos. Ele tem passagem pela Ponte Preta na primeira temporada na Liga da Armênia. Então tem jogado bastante. É o cara que a defesa dos Blues vai ter que observar ali. É o cara que não vai poder vacilar, né? Então 19 jogos, 7 gols. É um bom número do Matheus Ayaz. Então Arthur Goneslian, Pacos Pedro, Pablo Santos e o Matheus Ayaz são alguns dos brasileiros aí desconhecidos para o grande público, espalhados pelo mundo e fazendo sua vida lá na ID Bank Liga da Armênia, onde o Futebol Clube Noah é o quarto colocado e está na Conference League, está no caminho do Chelsea, vem de uma derrota para o Rapid Viena na segunda rodada e vai tentar atrapalhar a vida do Chelsea. Só que o Chelsea vem de 2 goleadas, né? O Chelsea é o líder da classificação geral da UEFA Conference League, 6 pontos, 8 gols marcados e 3 sofridos. O Riquelton chegou para prestigiar a nossa resenha e eu deixo a grande pergunta. Próximo tópico seria notáveis, né? Atletas nascidos na Armênia. Eu separei um que está em atividade, jogando por um grande clube. Teve passagem, né? Nós vimos muito ele jogar na Premier League já. E tem história, teve uma semente plantada no futebol brasileiro. E eu estou falando do Henrique Mkhitaryan. Henrique Mkhitaryan, jogador armênio, seleção da Armênia, disputou aí Eurocopa e tudo mais. O Henrique Mkhitaryan já está veteranaço, está com 35 anos, já está mais caminhando para o final da carreira do que tudo. Atualmente é jogador da Inter de Milão. Na Itália tem também passagem pela Roma, mas na Inglaterra defendeu o Arsenal e defendeu o Manchester United. Na Alemanha fez sucesso no Borussia Dortmund e na Ucrânia foi jogador do Shakhtar Donetsk. Então, o Henrique Mkhitaryan na Armênia, ele que é jogador do oriundo, né, da base do Piunik, entre 2005 e 2009, fez 85 jogos e 35 gols pela equipe armênia do Piunik. Curiosidade, o Mkhitaryan ele esteve no Brasil e participou, fez teste, né, tem registro dele nas categorias de base do São Paulo, na categoria sub-15. Em 2003 o Mkhitaryan tinha 14 anos e foi contemporâneo do Breno, ele zagueiro que atuou por Vasco, pelo Bayern de Munique, pelo Nuremberg, né? O Breno já está aposentado. O Breno foi seleção brasileira. Então, o Henrique Mkhitaryan, um notável jogador, seguramente o mais famoso jogador ucraniano, armênio, na atualidade, jogador meio atacante da Internazionale de Milão, teve passagem aqui pela base, pelo Sub-15 do São Paulo Futebol Clube no ano de 2003. Cara com registro na Liga Armênia, nunca atuou no Noah, principalmente porque o Noah é um time de apenas 7 anos de vida profissional. Tem esse clube, esse nome FC Noah, né, Futebol Clube Noah, desde 2019. Nem é o nome original da equipe. Então o Mkhitaryan de Inter de Milão, Roma, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk e Piunik, e se desenvolveu por um curto período de tempo no Sub-15 do São Paulo Futebol Clube no ano de 2003. O Xavier Gomes chegou por aqui. Em termos de títulos, o Noah não tem títulos continentais, tem a Copa da Armênia, já citada no início da nossa resenha, na temporada 2019-2020, e tem um título da Supercopa da Armênia na temporada 2021. Né? Supercopa da Armênia, como Supercopa da Inglaterra, é aquele
torneio que abre a temporada, né? É um campeão de Copa contra o campeão da Liga. É uma equipe nova no futebol profissional, apenas 7 temporadas de atividade. Já o Chelsea Football Club, a história é outra, tá aqui. Champions League, Supercopa da UEFA, Europa League, mais um cantinho aqui escondido está a UEFA, né, Cup, Winners' Cup. O Chelsea tem 7 títulos, 7 taças europeias na cidade de Cobham, 2 UEFA Champions League em 2012 e 2021, vencidas 2012 Munique contra o Bayern, time da casa, 2021 contra o Manchester City na cidade do Porto, época em que já vivíamos uma pandemia, né, de Covid-19, e ainda naquele jogo tinham 15 mil pessoas, estavam começando os testes para liberação, volta de torcedores ao estádio, né? 2 UEFA Europa League no ano de 2013 e 2019. Em 2013 foi em Amsterdã contra o Benfica, do treinador Jorge Jesus, gols do Fernando Torres e gols do Ivanovic para os Blues. No ano de 2019, a final foi em Baku, no Azerbaijão, num London Derby contra o Arsenal, vitória do Chelsea por 4-1. 2 recopas, né? UEFA Cup, Winners' Cup, antiga, torneio já extinto, em 1971, na cidade de Atenas. Venceu em 2 jogos o Real Madrid, e em 1997, na cidade de Estocolmo, no extinto, no demolido estádio Hassunda, Chelsea 1, Stuttgart 0, com gol do Gianfranco Zola. E em 2022, o último título europeu dos Blues, a taça que abria a temporada europeia, Supercopa da UEFA, o Chelsea empatou com o Villarreal na cidade de Belfast em 1-1, e nas penalidades acabou ficando com a taça. Então será um super campeão europeu, o Chelsea, com 7 taças, contra o Noah, que é campeão da Copa da Armênia e da Supercopa, ainda não tem título da Liga. É uma equipe bem nova, bem recente, e como é uma equipe do país que já está se acostumando a competições pela Europa, vindo da Liga da Armênia, em que, se você for campeão, você disputa uma primeira eliminatória da UEFA Champions League, e sendo vice-campeão, a primeira eliminatória de UEFA Conference League, né, Liga Europa e tudo, fica um pouco complicado. Os times têm que ter o sarrafo muito alto para conseguir aí ter disputas europeias. Diferente da Premier League, que tem 4 vagas garantidas, que você tem que ter um sarrafo muito mais alto ainda para brigar contra a primeira classe do futebol inglês para entrar na Europa. E o Chelsea, há 2 temporadas bagunçadas, não consegue, sabe, não sentir o cheiro da elite. Tanto que voltou em 24-25, passou por uns playoffs e está aí agora chegando à terceira rodada. Esperamos uma terceira vitória. Nós que na classificação geral é o primeiro, é o líder, está garantindo aí uma vaga direta para a fase de oitavas de final. Filipão Auguste, Campinas, é o Bugre na área. Nosso Bugre não tá legal, mas vamos continuar na torcida. Salve, salve, boa noite. Filipão, palpite para amanhã, Filipão. Chelsea venceu o primeiro jogo contra o Ghent por 4-2, venceu o Panathinaikos fora de casa por 4-1. Para mim, surpreendentemente, eu achei que o Panathinaikos seria o adversário mais difícil. Meu palpite para amanhã é 4-0, Filipão. 4-0. E o seu? A galera aí depois pode deixar o palpite aí. Provável time, né? Como é que será que o Enzo Maresca vai montar o time dos Blues para temporada, para esse jogo, né? Contra o Noah. Vamos ver o que pode aprontar o nosso
treinador. Vamos ver aqui, olha só. Filipão falou aqui, Chelsea 3-0, olha aí. Então, vamos ver. Eu imagino o Maresca montando o Chelsea com Jorgensen, Gusto, Tozin e o Badiachil. São esses caras que têm jogado na Conference League. E eu acho que vai Cucurella aqui, tá? Na esquerda. Enzo Fernandes, Dewsbury Hall e Félix. No ataque, com Neto, Mudryk e o Nkunku. Tentando imaginar aqui um provável time. Jorgensen, Gusto, Tozin, Badiachil e o Cucurella, Enzo Fernandes, Dewsbury Hall e o Félix, o Pedro Neto, o Mikhailo Mudryk e o Christopher Nkunku. Pode ser. É um time que dá para encarar o Futebol Clube Noah e o Maresca que já confirmou que vai ter em campo no elenco, né? 2 atletas jovens da base, o Tariq Jot, que esteve relacionado contra o Panathinaikos, e também o Sam Haksaki. Vamos ver o que o Chelsea vai aprontar. Filipão disse 3-0, eu imagino aqui 4-0. O Chelsea manter, né? Vai mantendo isso aí, essa história toda, para continuar líder. O Chelsea é a equipe do maior orçamento, é a equipe mais poderosa dessa competição. A minha candidata, se o Chelsea não for campeão desse torneio, será uma grande decepção para mim. Por isso, meu palpite é 4-0. A arbitragem está definida, será uma arbitragem austríaca, o Christian Petru Siotirka. Ele tem dupla nacionalidade, né? Austríaca e romena. 35 anos, 3 jogos na temporada apenas, tá? 2 jogos na UEFA Conference League. Ele apitou na primeira rodada Riga, da Letônia, contra o Slask Wrocław, né? Wrocław é o time, né? É um clube da cidade onde vai ser jogada a final da UEFA Conference League 2024-2025. Então, Riga Futebol Clube 1, Lask Wrocław 0, no dia 24 de julho, pela segunda rodada eliminatória. A segunda partida apitada pelo senhor Christian Petru Siotirka é o Celi contra o Pionic da Armênia. Então ele já tem histórico aí de apitar, né, de arbitragem em jogos de time da Armênia. O NK Celi da Eslovênia 4, Pionic da Armênia 1, no dia 29 de agosto, pelo playoff final, data em que o Chelsea estava em campo e foi derrotado pelo Servette, lá na cidade de Genebra, por 2-1. Michael Blue chegou aqui. Então, Christian Petru Siotirka, Áustria/Romênia, nascido na cidade de Bucareste, a capital da Romênia. Vai administrar as regras, né? Vai ser o homem do apito entre ingleses e armênios na rodada 3 da UEFA Conference League 2024-2025. O Chelsea Football Club acabou divulgando na data de hoje a nota de falecimento, né, um obituário do John Dempsey, lenda dos Blues, do time campeão lá da década de 70. Eu tô com a camisa aqui, ó, a camisa da FA Cup 1970, usada pelo John Dempsey. Faleceu, né, nesse dia, nesta quarta-feira, 6 de novembro.
E o Chelsea acabou soltando essa nota justamente na data também do falecimento do ex-treinador Blue, o Bobby Campbell. Então vamos falar desses lendários, do John Dempsey, super campeão, lenda dos Blues dos anos 70, e também do Bobby Campbell. E aí a gente volta para finalizar nossa resenha de UEFA Conference League, Chelsea e Noah. Filipão perguntou, sabe se passa na Cazé TV? Sim, senhor, tá confirmado. É jogo na Cazé TV. Já tá anunciado lá, é só espalhar o link pelos grupos do Chelsea aqui, ó. UEFA Conference League, o seu verde aqui, ó. Chelsea Noah na Cazé TV. Vamos lá. Tô muito feliz até que enfim consegui comprar na Nike minha camisa home da temporada passada. Boa, Felipão. Boa, a gente tem que seguir. Nós estamos lutando demais para conseguir nossas camisas, né, velho? A Nike não tá facilitando não tem nossos números. O Michael Blue falou, se o Chelsea não for campeão dessa conferência, pode ser considerado um vexame histórico. Vexame histórico não, cara, mas vai ser frustrante. Porque ninguém tem condições, pelo menos na grana, o Chelsea tem quase 4 vezes o orçamento da Fiorentina, que é o time que eu acho que é candidatíssimo a ser finalista também. A Fiorentina já perdeu 2. A Fiorentina perdeu a final passada para o Olympiacos. Eu acho que a Fiorentina perdeu também a primeira final pro West Ham, porque a Roma, quando ganhou, foi campeã em cima do Rotterdam. Então, histórico, não, porque é o terceiro nível da UEFA, de uma competição da UEFA. Mas o Chelsea tem que ser campeão. Para mim vai ser decepcionante se o Chelsea chegar na final e for vice-campeão. Para mim vai ser decepcionante apenas. Eu espero que o Chelsea seja campeão da UEFA Conference League para ter todas as taças europeias. Aqui, ó. Champions League, Supercopa da UEFA, UEFA Europa League, e escondido aqui está a UEFA Cup, Winners' Cup, que o John Dempsey, que eu vou falar agora, faleceu no dia de hoje, ganhou, estava no time. Então o John Dempsey, 1946 a 2024, o Chelsea soltou a nota aqui, ó. É com tremenda tristeza que o Chelsea Football Club anuncia o falecimento do nosso antigo zagueiro, nosso lendário zagueiro, vencedor da Copa da Inglaterra e da UEFA Cup Winners' Cup, John Dempsey. Ele tinha 78 anos. Deixa eu pegar o troféu da UEFA Cup Winners' Cup aqui para mostrar para a galera o troféu que o John Dempsey estava, que é o histórico aqui. UEFA Cup Winners' Cup, eu citei aqui como um título vencido. 1971 contra o Real Madrid estava em campo o John Dempsey, e em 1997 quando o Gianfranco Zola venceu, quando o Chelsea ganhou do Stuttgart. Então o UEFA Cup Winners' Cup aqui, ó, o John Dempsey, ó, que venceu, ajudou o Chelsea a vencer esta taça aqui, ó, né? Tinha 78 anos. Todos no Chelsea enviam nossas sinceras condolências à esposa de John, Trish, e a todos seus familiares e amigos nesse momento difícil. Há um pequeno toque de ironia sobre o momento mais icônico de Dempsey com a camisa do Chelsea. O zagueiro, alto e prático, que era tão bom em impedir que outros jogadores marcassem gols, foi o homem que, quando a bola caiu em sua direção durante uma final europeia, finalmente equilibrada contra o Real Madrid, aqui, jogo vencido em Atenas, executou um dos voleios mais nítidos vistos de um jogador do Chelsea para colocar seu time no caminho da glória. O John Dempsey marcou um dos gols do Chelsea, né? Esse gol foi no replay da final da Recopa Europeia de 1971. Dempsey nasceu em Londres, havia sido contratado 2 anos e meio antes do Fulham pelo técnico Dave Sexton, lendário Dave Sexton. Tem gigantes do Chelsea, tem treinadores blues aqui sobre o Dave Sexton também, que eu havia treinado em nossos vizinhos na segunda divisão e estava então em sua primeira temporada completa no comando do Stamford Bridge. Criado em Kilburn, no jovem aspirante a jogador de futebol, Dempsey foi levado pelo pai para assistir Chelsea e Fulham em fins de semana alternados. Ele até estava na multidão quando os Blues venceu a Liga pela primeira vez em 1955. Olha aí, na temporada 54-55,
quando o Chelsea venceu aqui, ó, a Liga, pela primeira vez a Liga da Primeira Divisão, sob o comando do treinador Ted Drake, o John Dempsey era só um torcedor e 16 anos depois estava em campo ganhando uma taça europeia pelo Chelsea. A nova adição, a nova contratação, né, foi para adicionar mais força ao elenco extravagante do Chelsea. Outro defensor que se tornou um herói na final da Copa foi o David Webb. Fez o gol, né, em Old Trafford, fez o gol que deu o título aqui, ó, da Copa da Inglaterra, a FA Cup 1970. David Webb havia sido recrutado um ano antes, quando o Sexton transformou um time impressionante, mas de baixo desempenho, herdado de Tommy Docherty, em vencedores de taças. Tá aqui, ó. Tá tudo no site dos Blues. Ó. O John Dempsey, que era, né, irlandês, né? Aqui, ó, o Internacional da Irlanda, ele jogaria 19 partidas no total e assinaria por uma quantia considerável de 70 mil libras. Olha só o dinheiro da época, hein? Dempsey rapidamente entrou no time no primeiro dia de fevereiro de 1969, permitindo que o Webb se tornasse lateral e lá permaneceu pelo resto da temporada da Liga, mesmo que sua estreia tenha sido uma derrota vergonhosa por 5-0 para o Southampton. Aquela visita ao Dell é o estádio do Millwall, tá? Em meio a uma partida da FA Cup, jogou no Dell contra o Preston, tá? E uma lesão havia sido tirada, né? Sexton havia tirado de Sexton 5 titulares. O Chelsea foi desfalcado contra o Preston de 5 jogadores. Alan Hudson, de 16 anos, juntou-se a Dempsey em sua estreia no Chelsea naquele dia. Depois daquele começo estável, foi um final de temporada sólido, com os Blues terminando no 5º lugar. No ano seguinte veio o troféu 1971 aqui. Apenas 2 jogadores fizeram mais aparições do que Dempsey na longa e histórica campanha da FA Cup de 1970. Cadê a FA Cup? Tá aqui. A FA Cup vencida pelo John Dempsey. Aqui a taça. Taça da FA Cup aqui, ó. A camisa, o John Dempsey aqui, ó. FA Cup. Apenas 2 jogadores fizeram mais aparições do que Dempsey na longa e histórica campanha de 69-70. Enquanto na Liga o 3º lugar foi nossa melhor colocação desde a vitória do campeonato 54-55. Foi na FA Cup que a maior glória foi alcançada, né? O Chelsea dos anos 60 e 70 moldou uma geração, né, de caras que se tornaram lendas como o Peter Bonetti, Peter Osgood, o Ian Hutchinson, o Peter Hausmann, né, um monte de gente. Então, o John Dempsey foi esse destaque, usava a camisa de número 5. John Dempsey, 207 partidas pelo Chelsea, faleceu nesse dia 6 de novembro de 2024. Mais uma lenda aí dos Blues que se vai, né? O Filipão, vamos de falar aqui do John Dempsey, campeão da FA Cup. Descanse em paz, né? Nossa lenda Blue, campeão da FA Cup e da UEFA Cup Winners' Cup, um torneio, uma Copa Nacional e uma Copa Europeia. Então, o John Dempsey falecido no dia de hoje, né? O Filipão estava celebrando aqui, falando da camisa. O Micael perguntou do vexame histórico. O Filipão também entrou na conversa. Se o Chelsea não vencer a UEFA Europa League, ele falou: também não considero vexame histórico, mas seria no mínimo uma decepção. É isso aí, é o mesmo pensamento. Como perdeu o Mundial, pro Copão, perdeu o Mundial do Corinthians em 2012. É aquilo ali. Nós batemos e no final tomamos aquele gol do Paulo Guerreiro, né? Pablo Tenório chegou, Diego Chelciano também. Boa noite, meu nobre. Amanhã era para entrar com sub-20 de novo, pô. Mas a cada rodada de UEFA Conference League você quer que o sub-20 do Chelsea ganhe? Aí entra um time bem mesclado lá e Chelsea goleia. Meu palpite é 4-0. E o seu aí, Pablo, Diego, a turma toda? Vê se você gosta desse time aqui, Pablo. Ó, provável time para o meu provável time, né?
para essa quinta-feira. Jorgensen, Gusto, Tozin e Badiachil. Cucurella, Enzo, Dewsbury Hall e Félix. Neto, Mudryk e o Nkunku. Vê o que você acha aí, manda seu time aí. Não dá, essa competição é muito fraca. Diego mandou um 4-0, meu palpite, Diegão, 4-0 pro Chelsea aí. 4-0, esse é o meu palpite. Falamos do John Dempsey, falecido aos 78 anos. E na data de 6 de novembro de 2015, o Chelsea também perdeu um histórico membro de seu comando. Estou falando do Bob Campbell, quem quiser saber, eu publiquei hoje, republiquei, né, o texto do Treinadores Blues e vou contar aqui pra galera. Vai ficar registrado nessa nossa resenha aqui, lembrado do John Dempsey e também do Bob Campbell. O Chelseano falou, não tem necessidade de tomar um gol não. Colocaria o Gil, sacava Hall e jogaria com o Nkunku e o Hall. Você sacava o Hall e jogaria com o Nkunku e Hall? Tirava o Dewsbury Hall? Não, o Dewsbury Hall é a única chance que ele tem de jogar. Se não for, não tem mais a Copa da Liga. É a única chance que ele tem de jogar. Eu acho que ele no meio, Enzo Fernandes, Dewsbury Hall e o João Félix. Porque o ataque vai ser todo trocado. Não vai ter uma Dweck. O Sancho tá fora porque tá doente mesmo. E o Nicholas Jackson não vai jogar. Na Conference League são os reservas que jogam, né? Ah, tá certo. Errou que tá certo. Então manda aí o jogador certo aí. Não tem necessidade também. Maresca não entrando com lateral invertido já tá bom. Foi uma mancada, né, velho? Foi errado. Mas se bem que nessa do lateral invertido, o Reece James ele tava fazendo umas vezes de zagueiro ali, né? Mas não, o Reece James é craque lá na lateral direita, hein? Então manda ele lá. Nkunku e Gil no ataque. Não, o Gil vai estar no banco, mas para começar não vai rolar, não. Eu acho que é Pedro Neto, Mudryk. Vamos com o Mudryk. Mais uma chance pro Mikhailo Mudryk. E o Nkunku lá na frente. Nkunku vai fazer gol amanhã. Vai fazer gol nesta quinta-feira em Stamford Bridge. Jogo na Cazé TV às 5 da tarde. Bob Campbell, falecido, né, data de falecimento no dia em que morreu o John Dempsey, defensor blue histórico, campeão nos anos 70, em 6 de novembro de 2015, deixava este plano o Bob Campbell, né, o Bob Campbell, nascido, uma parte do texto aqui, ó, Robert George Campbell, nascido em Liverpool, ex-jogador de meio campo, com registros de jogador no Liverpool, Wigan, Portsmouth e Aldershot, no início dos anos 50, final da década de 60. Começou como treinador, né, membro de comissão técnica, nos anos 70, início dos anos 70, no Arsenal. Como treinador principal, ele começou no Fulham, tudo anos 70, treinou o Portsmouth e também treinou o Qaizadia Sport Clube do Kuwait. O Bob Campbell virou treinador do Chelsea na temporada 87-88, quando substituiu John Hollis. Época de rebaixamento do Chelsea para a segunda divisão. Os anos 80 para o Chelsea foi duríssimo, galera. Acompanhe a história aí que a galera vai ver. Na temporada seguinte, levou o Chelsea de volta à Elite e foi campeão da League Division 2. 52 jogos, 31 vitórias do Bob Campbell. O treinador deu mais uma taça ao Chelsea e os torcedores. Em 1990, o Chelsea venceu o Middlesbrough por 1-0 na final da Full Members Cup. É aquele torneio que a Football League criou enquanto os clubes ingleses estavam proibidos de disputar torneios, né, punidos pela UEFA de disputar competições, né, intercontinentais. E foi treinador do Chelsea até 1991. Foram 4 temporadas, 161 jogos, 73 vitórias. Ele foi o 16º técnico da história do Chelsea
até aquela época e deixou registrado aí um bom trabalho. Saiu do clube em 1991, depois de que o Chelsea finalizou a liga apenas na 11ª posição, falecido em 6 de novembro de 2015, aos 78 anos de idade, esse gigante do futebol, do Chelsea Football Clube, orgulho de Londres, o ex-treinador Bob Campbell. Então fica aí registrado dois históricas figuras do Chelsea Football Clube, o John Dempsey e o Bob Campbell. A galera tá aqui, vamos lá, o Pablo Tenório. Ele está tentando implementar isso na Premier League em 2 jogos, não deu certo. Malo Augusto jogando por dentro se prejudica demais. Eu não gosto. E o Gusto até que faz bem uma esquerda ali, mas o Maresca, nessa aí não precisa inventar, né, cara? Não precisa mesmo. Tem o Cucurella lá. Eu acho que o Cucurella dessa vez em casa vai jogar. James é craque em qualquer posição. James é craque na lateral direita, velho. O James não funciona como zagueiro. Não, o James na lateral direita ele é muito bom. Agora que notei, essa sua camisa é show de bola. Ela é a retrô da Copa da Inglaterra de 1970, velho. Aqui, ó, eu vim para falar do John Dempsey, que morreu hoje, zagueiro do Chelsea, que campeão da Copa da Inglaterra de 1970 contra o Leeds e da UEFA Cup Winners' Cup de 71 contra o Real Madrid. Na Copa da Inglaterra ele fez gol contra o Leeds United. Não, fez gol contra o Leeds United? Não, fez gol contra o Real Madrid aqui, ó, em Atenas. Ai, ai. Jorgensen, Gusto, Tozin, Disasi, Cucurella, Enzo Fernandes. Veiga, Félix, Nkunku, Mudryk e Gil. Meu Chelsea. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11. A diferença pro meu aqui, ó. Jorgensen, Gusto, Tozin. Beleza. Disasi não tá no meu time, tá o Badiachile. O Cucurella entra. O Enzo Fernandes tá. Né? Eu não coloquei o Renato Veiga, embora o Enzo Fernandes, o Enzo Maresca tenha escalado o Renato Veiga em todos os jogos da UEFA Conference League, né? Então ele pode entrar aqui no lugar do Dewsbury Hall, por exemplo, ou no lugar até do João Félix, hein? E tá diferente da minha escalação aqui. O Badiachile, que você colocou o Disasi, e o Dewsbury Hall, que você colocou o Veiga. Nkunku, Mudryk e Gil. Eu coloquei o Nkunku e o Mudryk, e o Neto, você tirou o Neto e colocou o Gil. Eu acho que o Gil não vai jogar, e o Pedro Neto, que tem feito grandes jogos aí, vai entrar contra o Noah nesta quinta-feira. E o João Félix, eu acho que vai ser titular também. Vai ser titular, sim. Cris Silva chegou. Salve, salve, Cris. Salve aí. Por falar em Renato, ele é bem demais. Ele é bom demais, né? Sem contar que nas partidas que entra, ele joga com muita raça. Cara, ele me surpreendeu, né? E convenceu rapidamente o treinador. É um cara que quando chegou pintou até umas histórias sobre ele ser emprestado, né? Mas eu já troquei ali na hora, porque ele estava no Basel. Ele já é um cara experiente, ele não é nenhum menino, não é nenhum moleque não. E convenceu e tá jogando. É isso que você falou aqui, passa segurança na sua posição, passa sim. Renato Veiga é um cara que é útil demais, cumpre as necessidades, ele é volante ali no meio e faz um bom papel, um bom desempenho na lateral esquerda também. Então, eu gostei muito do Renato Veiga. E eu não escalei ele aqui não, mas se ele entrar aqui, ó, deve entrar no lugar ou do Cucurella na lateral esquerda ou do Dewsbury Hall no meio. É o que eu imagino aqui. Então o Enzo Maresca vai mandar um time forte contra o Noah da Armênia. Ele não é nenhum cara extraordinário, mas também não compromete. Ele é raçudo, ele veste a camisa, é um cara sério. Eu gosto de jogador com atitude assim, né? Nosso pré-jogo, UEFA Conference League, Chelsea, Inglaterra contra Noah da Armênia Futebol Clube Noah.
Terceira rodada, jogo nesta quinta, 7 de novembro. Transmissão da Cazé TV, 17 horas de Brasília, 20 horas no Reino Unido. Estamos caminhando já para o final da resenha. A galera chegou aqui, valeu demais. A dica musical de uma banda que ela tem descendência, né? Tem a semente de armênios em sua formação. Não sei se a galera aí gosta. Eu particularmente, eu admiro um grande hit da banda, mas não tenho nada desse na minha coleção, que é na dica musical, fica para a turma que gosta do System of a Down, né? Banda dos Estados Unidos, com membros descendentes, né, da armênios. É uma banda que existe desde 1994, tem os seus lançamentos, lançou seu primeiro disco em 1997, né? Teve pausas, retornou à atividade em 2010 e entre hiatos, shows esporádicos, seguem atividade. Serj Tankian, nascido no Líbano, descendente de armênios no vocal. O Daron Malakian, esse sim, descendente de armênios na guitarra. O Shav Obadian, também descendente de armênios no baixo. E o Don Dolmayan, também aí tem sangue armênio nas veias, está na bateria. Aí, ó, o Gabriel Felipe chegou aqui, tá falando aqui, ó. Boa noite, System of a Down, são férias demais. É muito bom, o show é insano. E eu vou falar, tem os hits dos caras aqui, ó. Os integrantes da banda têm raízes, né, do Líbano e da Armênia. Então tem tudo a ver aqui. São caras que são admirados lá na Armênia, deram uma revigorada, né, animaram bandas de lá. A turma são orgulhos lá no território. E os hits, ó, Toxicity de 2001, todo mundo conhece essa música. A que eu mais gosto é a B.O.B., né? E é o grande hit dos caras. Toxicity de 2001, Chop Suey de 2002, Aerials 2003, B.O.B. de 2006, Lonely Day de 2007. Toxicity, Chop Suey e B.O.B. eu conheço. Na discografia, 4 discos: System of a Down de 1997, Toxicity de 2001, Still This Album de 2002, Mesmerize de 2005, que é onde tem o super hit B.O.B. e o disco Hypnotize de 2005. A banda tem divergência principalmente no campo político. Exatamente. Os fãs sempre pedem disco novo, mas cada um tá meio que fazendo trabalhos individuais. Exatamente. Principalmente o Serj Tankian e o Daron Malakian, que são vocal e guitarra, que são os líderes, né? Principalmente. Mas eu já vi notícias aí de que eles vão lançar uma música nova, né? Eu vou recomendar um podcast aqui para ficar registrado para a galera escutar. É o CMM, né? Popular Crazy Metal Mind, que há 2 semanas ou 3 no máximo, eles fizeram lá um episódio de uma resenha de um disco do System of a Down. E eles falam muito sobre essas divergências no campo político, dos caras que não resolvem suas guerras internas na banda, né? E criticam e fazem letras políticas, né? Criticando as guerras, essas, né? As guerras verdadeiras no campo político, econômico e tudo, que vale demais. Os caras até brincaram, os caras ficam dando palpite na guerra dos outros e não resolvem suas guerras internas. Então os fãs estão loucos por disco novo, mas os caras, eles se reúnem mais para apresentações esporádicas aí, porque tem muita divergência, principalmente entre o Serj Tankian e o Daron Malakian, vocal e guitarra. Então, se eu for para indicar uma música, para mim o grande hit é a B.O.B. de 2005. Vão no YouTube, vão ouvir. Toxicity, Chop Suey, Aerials, B.O.B. e Lonely Days, né? Um vídeo que a galera pode assistir, tem aí no YouTube, é o show do System of a Down no Rock in Rio 2015,
Aí, 1 hora e pouquinho de performance, vocês vão entender. A banda no palco é muito boa, é um instrumental muito bom, muito bem trabalhado. E tem tudo a ver com o nosso pré-jogo, né? É um time inglês contra um time da Armênia, e a banda que tem sangue armênio correndo nas veias, né? Do Malakian, do Obadian e do Doumayan. Deron, Chavo e John. Guitarra, baixo e bateria, que o Seg Tanker, ele é libanês. Gabriel, acho que para ser rockstar deve ter um pré-requisito, ser polêmico e brigar com os integrantes da própria banda. É o desgaste natural em tudo nessa vida, né, o Gabriel? É assim, banda é empresa, é negócio. Só quando a turma é jovem, é moleque mesmo, que quando todo mundo começa a ter sonho, né? É que dá certo. Aí depois desgasta, tudo desgasta mesmo, não tem jeito não. Então, a dica musical é System of a Down, popular Sold, B.O.B. e System of a Down, Rock in Rio 2015 é a dica de vídeo pra galera que curte aí. Dando um recado, né, mais uma vez, para registro. Chelsea e Noah, UEFA Conference League 2024-2025, terceira rodada, 17 horas desta quinta-feira, 7 de novembro, transmissão da Cazé TV, 17 horas em Brasília, 20 horas no Reino Unido. Meu palpite é que o Chelsea vai dar mais uma goleada e vai seguir na ponta, né, da classificação geral da UEFA Conference League. O Chelsea, que é o líder com 2 vitórias, 8 gols marcados, 6 pontos, e vai estar classificado direto para a fase de oitavas de final. Eu quero agradecer ao Gabriel Felipe aqui, ao Pablo Tenório, ao Cris Silva, meu xará, Filipão, Augusto, a turma que chegou aqui mais na parte final, Diegão Cheuciano aqui de BH, sempre aparece nas nossas resenhas aqui quando a turma se reúne. Quem mais, hein? Tava aqui, vamos lá. Vamos devagar aqui para não perder ninguém. Diegão Cheuciano, o Pablo Tenório eu já falei, Michael Blue, o Xavier Gomes, o Riquelton, o Jonathan, o Isando, o Constantino, o Gonça, o Deusilmar Locutor, né? O Deusilmar Oliveira, do Chelsea My Pride, o perfil do Chelsea que melhor cobre o futebol feminino dos Blues, tá aqui, Chelsea My Pride, todo mundo, galera, pode seguir aí. O Phil Palmieri, que tava lá, chegou no início da resenha, deu um alô. O Diamantino, o Henderson, valeu, tá pago. Chelsea e Noah. Vamos esperar por mais um grande jogo dos comandados do Enzo Maresca contra os comandados do... Cadê? Deixa eu achar aqui o Noah Futebol Clube, o nome do treinador do Noah. Não teve tópico, mas vamos falar aqui, já que o Enzo Maresca está comandando muito bem. O Noah Futebol Clube da Armênia é comandado pelo técnico Rui Mota, português. Comissão toda portuguesa do Noah. Rui Mota, técnico principal. Paulo Leitão é o coordenador geral. João Frazão é o analista de desempenho. Nuno Mota, coordenador técnico. Bruno Freitas, treinador de goleiros. Pedro Elias, analista. Paulo Moreira, coordenador de scout. André Freixeiro, auxiliar técnico. E Luiz Barbosa é o preparador físico. O Rui Mota dá a ficha dele aqui. Ele que tem uma vitória e uma derrota na UEFA Conference League com a equipe armênia do Noah. Ele é natural de Lisboa, é a primeira temporada dele no Noah, 20 jogos e 13 vitórias já. Ele na temporada passada, no ano de 2024, durante um período, na temporada 23-24, ele atuou pelo Šibenik da Croácia, né, no Sub-19, e também foi coordenador de scout do Šibenik da Croácia. Em 2024, durante um período de 18 jogos, conseguiu 11 vitórias no Dila, no Futebol Clube Dila da Geórgia. Já atuou pelo Teran
e pelo Avaz do Irã, Moreirense, Gaziantep, olha aí, Gaziantep da Turquia. Em 2020 foi auxiliar técnico no Vasco, deve ter sido o auxiliar técnico do Sapinto, né? Trabalhou todos como auxiliar técnico no Sport Clube Braga, Legia Varsóvia, Standard de Liège, Atrômitos da Grécia, Al-Fatih da Arábia Saudita e ainda comissão técnica observador do Sporting Clube Portugal. Então é uma vasta carreira, mas sempre em ligas bastante inferiores. Primeira temporada ano novo, 20 jogos, 13 vitórias. Dois jogos nessa fase de liga da UEFA Conference League, uma vitória e uma derrota. Antes, nos playoffs, 8 jogos anteriores, desde a primeira rodada eliminatória, em 8 jogos conseguiu 5 vitórias. Tem um atacante brasileiro, é o comandante do atacante brasileiro, o Ayal, aqui ó, vamos, cadê? Matheus Ayas, de 27 anos. Veremos o desempenho de Futebol Clube Noah, a equipe armênia em Stamford Bridge, contra o Chelsea Futebol Clube. Tá pago, valeu demais. Quero pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea FunBH, Instagram, Twitter, né, o popular agora X também trocou de nome como o Noah, Facebook, YouTube no Chelsea FunBH 1905, Spotify e Amazon Music, cardápio vasto, áudio, texto e vídeo. Valeu demais, mais um pago e vamos que vamos. Chelsea Futebol Clube, esse vício. UEFA Conference League. Saudações, povo blue, bandeira azul. Olha ela aqui, ó. Sempre lá no alto. Valeu!